Inspiração no ar pelo Sistema Sagres de Comunicação. E você que está habituado a nos assistir, sabe que sempre trazemos aqui uma história legal, inspiradora. Se você não conhece o nosso programa, a ideia aqui é a seguinte, viu, pessoal? É sempre apresentar um personagem que tem uma história inspiradora, que leve você a se sentir bem, motivado e refletir sobre a vida, por que não? Afinal, a nossa convidada hoje, o que ela mais tem é força de vontade, perseverança para seguir no caminho, para realizar os seus sonhos. Quem está conosco hoje, e o programa sai daqui dos estúdios de Goiânia e vai para Harvard, nos arredores de Boston, nos Estados Unidos, estamos remotamente hoje, quem está com a gente é a Tawane Araújo. Ela é estudante, se formou em farmácia aqui em Goiânia, nasceu em Estrela do Norte, no interior do estado de Goiás, e nesse momento está nos Estados Unidos, estudando, por pura perseverança e força de vontade, porque se não tiver vontade, também não vai, as coisas não caem do céu, hein, Tawane? Muito bom recebê-la aqui no Inspiração. Olá, bom dia. Obrigada. O prazer é todo meu por fazer parte do programa. Tawane, Uma você inspiração. Ótimo, muito bom recebê-la aqui. E quando o Matheus e a Jéssica mantiveram os primeiros contatos com você e contaram a história para mim, eu falei, vamos embora, vamos marcar pelo Zoom aí para falar com a Tawane o quanto antes. Tawane, conta pra gente, você aqui de Estrela do Norte, no interior do estado de Goiás, veio para fazer faculdade de farmácia aqui em Goiânia, mas aí deu na telha de querer fazer uma especialização em Harvard apenas. Ah, eu quero ir. Tá, tem a questão financeira, mas teve que fazer prova para mostrar que tinha aptidão e tudo mais. Conta um pouquinho da sua história para a gente brevemente aqui. Então, desde pequena meu sonho era estudar. Eu sempre fui apaixonada em estudar. E aí foi quando os meus pais viram que eu tinha um certo potencial e aí colocaram tudo em cima disso. Foi quando eles se mudaram para Goiânia para eu poder fazer faculdade. E fui aí com bolsa do Enem e pelo governo também. Eu consegui me graduar, me formei. E em 2020, 2021, eu tive a ideia de me especializar. No meio da pandemia, Covid, eu já fazia parte das pesquisas, né, pelo Covid. E aí eu decidi fazer uma especialização. E foi quando eu vi essa especialização em Harvard. E eu falei, por que não, né? Já tô aqui, já tenho um não, vou tentar. Então, eu enviei a minha aplicação. Quando foi 2 semanas, eu recebi um e-mail falando que eu tinha sido aprovada, com bolsa de 25%. E aí eu fiquei assim, em choque. Eu falei, meu Deus, realmente aconteceu. O não eu já tinha e agora eu tenho um sim. Então foi bem assim, foi um choque para todo mundo. E bolsa de 25% estava dada para você. No entanto, a partir desse momento começa a luta da sua mãe, do seu pai, enfim, sua, para viabilizar isso tudo, né? Como é que foi? Sim, foi muito engraçado porque na hora eu liguei para uma amiga. E aí eu falei para ela, Ana, eu ganhei uma bolsa para estudar em Harvard, mas a gente não tem dinheiro e eu não vou. E aí eu lembro que na mesma hora eu respondi um e-mail do reitor de Harvard, porque é o reitor que envia o e-mail. E eu falei, olha, muito obrigada, era um prazer fazer parte, né, dessa universidade, poder ir, mas infelizmente por questões financeiras eu não poderia estar indo. E aí eu lembro que eu liguei para essa amiga e ela falou, Thay, você vai sim, a gente vai fazer o impossível para você ir. Eu vou abrir uma vaquinha online agora e você vai gravar um vídeo para mim aí e me manda. E aí eu lembro que ela montou essa vaquinha online. E aí no dia, assim, eu nem imaginei o que aconteceria. Tipo, em 2 dias minha história estourou em Goiânia. Todo mundo já falava da menina de Harvard, da Goiânia em Harvard. E aí eu lembro que em 2 dias eu consegui bater a meta do valor do dinheiro para estar vindo. E aí eu respondi o e-mail do reitor quando foi na outra semana, na segunda-feira, o reitor respondeu que eles viram muita persistência em mim, que eles queriam muito que eu fosse estudar e que eles aumentariam minha bolsa para 50%. E aí foi quando eu vim, assim, com dinheiro um pouco a mais para poder, né, permanecer na cidade, porque na hora eu não calculei os custos de vida aqui, não calculei nada.
mas vim com a cara e a coragem. E aí eu vim. Foi assim, só de receber o e-mail do reitor falando que eles realmente queriam que eu viesse, que aumentariam minha bolsa, foi assim, foi surreal, foi um choque muito grande. E como foi a participação dos seus pais nesse momento, assim, no apoio e na ajuda efetivamente? Foi muito significante, porque apesar deles nem saberem o que era Harvard, eles começaram a ligar para a família, começaram a ligar para parentes, assim, todo mundo que eles conheciam, eles começaram a ligar e falar, tipo, a Tawane tá indo para Boston e a gente precisa ajudar ela. E aí, assim, começou a aparecer gente da família que eu não conhecia. Inclusive, teve uma tia do meu pai, que mora aqui em Boston, que ela que me acolheu por um período quando eu cheguei aqui. Porque eu também não conhecia ela aqui. Então, assim, foi muito significativa, porque se não fossem eles, eu também não teria vindo, não. Aliás, é algo que é importante, fazendo um parênteses aqui na sua história, Tawane, é, é importante a gente mostrar para o jovem tentar reconhecer em tempos tão difíceis, de educação tão conturbada, de tanta coisa, de tanta informação, mas assim, o princípio básico da vida é ter gratidão. Né? O jovem reconhecer o esforço do pai. No seu caso, você reconhece o esforço dos seus pais e acho também que reconhece o esforço daqueles que se propuseram a ajudá-la, né? Nessa caminhada até chegar em Harvard. Né? É um princípio muito básico para se ter sucesso no futuro. Você tem esse pensamento, assim, fazendo um parêntese? Com certeza. Eu cresci muito vendo os meus pais darem a vida deles por mim, assim, por questão dos meus estudos. Nunca me faltou nada, assim, nenhum caderno, nenhuma caneta, nada, porque eu vi muita persistência e muito trabalho duro deles. Minha mãe é costureira e meu pai, na época, trabalhava como vaqueiro, né? Trabalhava em fazenda, ajudando na fazenda. E então, assim, eu vi desde pequena que para eu dar algo em troca para eles seria pelos estudos. Então eu teria que estudar muito para um dia ser alguém para conseguir devolver tudo que eles fizeram para mim, né, por mim. E quando eu fui crescendo assim, eu vi todo o sofrimento quando os meus pais se mudaram para Goiânia. Meu pai foi sem nenhum emprego, sem nada. Minha mãe também, a gente só se mudou para Goiânia, foi assim, foi um período muito muito complicado. Até meu pai conseguir emprego, foi muito difícil. Então, eu sempre vi esses momentos muito, assim, de entrega deles por mim, sabe? Então, não tinha como eu não ser grata por tudo que eles fizeram por mim. Não só meus pais, mas toda a minha família. E aí deu tudo certo. Você foi para Harvard e aí começou a sua especialização. Conta pra gente em mais detalhes o que é exatamente a sua especialização. Claro, como farmacêutica, eu consigo trabalhar descobrindo novos medicamentos e vacinas, assim como a do Covid, medicamentos para o câncer. Então, aqui em Harvard, eles têm uma especialização focada nisso, porque Harvard é 100% pesquisa. Então, aqui tem laboratório, assim, tem muitos laboratórios, muitos hospitais focados em pesquisa para qualquer tipo de câncer, para todos os tipos de doenças neurológicas. Então, assim, a minha pesquisa, a minha especialização foi focada em pesquisa geral. Então, tudo que envolve pesquisa, seres humanos, foi a parte em que eu fiz. Ela foi bem teórica, e aí agora eu estou trabalhando assim mais na parte laboratorial. Então, ela é meio um mix. Então, eu passo por diversos laboratórios para poder ver um pouco sobre as pesquisas. Não tem nada específico nesse momento na sua pesquisa? Isso, não. Eu participei em pesquisas para câncer, para leucemia, participei de pesquisas para doença de Parkinson, eu participei de pesquisas em. O que mais? Teve muitas, assim, doenças. Esclerose múltipla. Então, assim, teve muitas pesquisas. A Estamos, gente sempre participa um pouquinho. estamos perto de alguma descoberta ou não? Dê uma notícia boa pra gente, Tawane. Olha, eu vou te falar, vindo dos laboratórios aqui, a gente sempre tem uma grande descoberta. Até quando é muito pequena, já é muito grande. É um passo muito grande. Posso dizer que, assim, muita coisa na área da saúde tá saindo aqui de dentro. Inclusive, muitos brasileiros aqui dentro estão desenvolvendo pesquisas sensacionais.
E assim, pode ter certeza que o futuro aí tá garantido, Harvard na é área da um, saúde pelo menos. Harvard é uma universidade tão conhecida, tão famosa, né? Quando a gente ouve que uma pessoa saiu do Brasil e está em Harvard, a gente pensa logo em coisas boas, coisas grandes. Mas tem o dia a dia aí, que imagino que seja uma loucura, né? Os desafios, as dificuldades, ainda mais por uma pessoa como você, muito nova, que não tinha ido ainda para os Estados Unidos, né? Arranhava no inglês científico aqui e tinha que passar a falar o inglês fluentemente aí também para aprender as matérias, pesquisar e tudo mais. Como foi essa chegada, esse início aí na prática para você, Tawane? Então, quando eu cheguei aqui, o meu inglês científico era bom, mas o inglês do dia a dia, totalmente diferente. A gente acha que a gente sabe, mas chega aqui e a gente não sabe. Então, eu passei muitos perrengues aqui, assim, de pegar trem errado por não saber o inglês muito bem, assim, não saber qual linha eu tinha que pegar. Mas uma coisa que eu aprendi muito em Boston é que 90% aqui são imigrantes, são de outros países. Então, a comunidade de Boston, ela é muito amigável, ela é muito, assim, ela abraça muito o imigrante. Então, eu fui muito abraçada aqui, tanto pelos americanos quanto por outras regiões, né, outros países. Então, se você chega e fala, olha, eu estou estudando, e eles te ajudam muito, principalmente na parte do inglês. Eu aprendi muito inglês aqui com isso. Então, assim, é muito bom. É, é, é uma cidade muito boa, muito acolhedora. E é muito linda também. Então, e é muito jovem. Tem muito jovem aqui. Assim, qualquer lugar que você vai é jovem, jovem, jovem. Então, eu acho que isso ajuda muito. Mas é meio complicado. O inglês pega um pouquinho. Mas Até eu você... aprender o inglês. Imagino. E Uhum. aí, com a prática, hoje você já deve estar falando bem, né? Tawane, Sim. aliás, você paralelamente trabalha em uma escola de inglês aí para estrangeiros, para imigrantes. Isso, aham. Eu trabalho numa escola chamada Approach, que é direcionada para estudantes imigrantes, né, de outros países. Então, na nossa escola a gente tem turcos, tem chineses, tem muito estudante assim de outros países. Tem Então, brasileiro? eu trabalho dentro. Tem brasileiro, tem muito, tem bastante. Pelo que você É descreveu bem. Boston, pelo que você descreveu Boston para a gente, a maneira como eles lidam com os estudantes, existe uma valorização grande em cima daquelas pessoas que optam pela vida acadêmica, de pesquisa, aí em Boston, valorização no sentido de entender, não digo nem financeira, tá, Tawane? Mas no sentido de entender a importância que vocês, estudantes e pesquisadores, têm, algo que aqui no Brasil muitos sofreram com o governo passado, limitando verbas para pesquisas e que agora no governo atual tentam retomar. Assim, nós demos uma estagnada em pesquisa, né, o Brasil. Mas aí existe essa valorização sobre a importância do trabalho de vocês e relevância? Muito. Aqui, principalmente em Boston. Eu acho que Boston ela é considerada a cidade das pesquisas, né? Porque aqui a gente tem Harvard, tem MIT, tem outras universidades, tem muitos hospitais muito conceituados na área da pesquisa. A gente tem pesquisa aqui que, tipo, tanto é que teve um professor na Harvard que ganhou um prêmio Nobel por pesquisa. Então, assim, a cidade em si, ela valoriza muito a pesquisa. É surreal. Você chegar no lugar e falar, eu sou estudante em Harvard, tipo, faço pesquisa. As pessoas, assim, elas perguntam, elas querem saber o que acontece dentro do laboratório. Então, elas valorizam muito. É surreal. Até mesmo as empresas. Aqui, tem muitas empresas farmacêuticas que contratam os estudantes já direto da universidade para as empresas. Então, é uma cidade que valoriza muito, muito. Até mesmo cidades menores ao redor. As pessoas, elas são muito acolhedoras na área da pesquisa. Elas não duvidam tanto, sabe? Assim, elas entendem a importância e perguntam o que é de relevância, né? Então, é muito bom você poder andar e falar, eu sou pesquisadora. As pessoas se sentem seguras com você aqui. E diante desse cenário, qual a sua ideia? Você me falava fora do ar que ainda pretende fazer um PhD aí, né? Aí é um outro Uhum. desafio, né? São mais provas, imagino, Sim, para você encarar. E diante do cenário que você disse, do acolhimento que você tem em Boston, da valorização da profissão, você pensa em ficar por aí ou voltar para cá para
quem sabe, tentar ser uma pontinha para mudar o nosso cenário aqui também com relação à pesquisa? Então, a minha vontade mesmo é fazer o PhD agora, na área da biologia. Eu quero tentar pesquisar mais na área do câncer. Então, eu quero me especializar nessa área, eu quero poder aprender o que eu puder aqui. E eu penso sim em voltar para o Brasil, quero muito voltar para o Brasil, tanto trabalhar em hospitais, ou até mesmo em empresas, por exemplo, empresas daqui que existem no Brasil, que tem certo financiamento. Então, para poder tentar desenvolver, sabe? Porque eu acho que pesquisa é muito importante em qualquer país. Desenvolve não só o país, mas financeiramente também. Então, eu acho que se o Brasil focasse um pouco mais nas pesquisas, eu acho que daria para dar aquele up no país, né? Então, eu penso sim em voltar para o Brasil e fazer um pouco de diferença no país. Tanto que até aqui, a gente, assim, não só eu, mas outros brasileiros, eles trabalham e lutam muito para pesquisa, né? Existem clubes aqui de brasileiros, né, de Harvard e MIT, que a gente discute ciência toda semana, todo mês, para poder ver o que pode ser feito no país. Então, tem muitos pesquisadores aqui, tem engenheiros, tem pessoal da área da saúde, tem pessoal da física. Todo mês a gente se encontra em Harvard para poder desenvolver algo para o país. Então, muitos têm contato direto com o Departamento de Ciências do governo, tem contatos não só governo, mas em empresas que ajudam a desenvolver. Então, eu acho importante isso. Tawane, eu queria voltar com você lá em Estrela do Norte, na sua infância. Você Uhum. estudou sempre em escola pública, desde pequenininha? Como é que foi até chegar na universidade? Sempre, sempre escola pública. Desde pequenininha, até o ensino médio, eu fiz em Estrela do Norte. Sempre lá nos colégios de Estrela do Norte. E por ser interior, né? Então, tipo, eram os únicos colégios que a gente tinha. E, e depois acho que terceiro ano, foi o terceiro ano eu fiz em Goiânia. Foi quando os meus pais decidiram, não, ela tem que fazer faculdade, vamos para Goiânia para ela poder desenvolver um pouco. Então, mas eu sempre fui muito fora da caixinha. Eu estava ali na escola aprendendo e estudando, mas chegava em casa e minha mãe me colocava para estudar mais. Então ela falava, olha, uma frase que eu nunca vou esquecer é que ela falava, uma coisa que ninguém te tira é a sua inteligência, é o que você aprendeu na vida. Então, quanto mais você aprender, mais valor você terá. Então, eu passei a estudar muito por isso. Então, eu sempre, assim, pesquisava por fora, passava meu tempo ali estudando, tentando entender o mundo. Então, acho que isso também fez um pouco de diferença. E buscar entender quais são os seus dons, eu imagino que é muito importante para crescer na escola e depois crescer na faculdade, na pesquisa, em qualquer tipo de profissão. Aí, procurar entender quais são os seus dons, você já pode aplicar isso desde criança, jovem, adolescente na escola. Por que eu estou falando isso? Porque não tem aquela história, eu sou burro, eu não aprendo nada. Eu acho que parte muito do que você quer para tentar se aperfeiçoar e equilibrar nos estudos, né, Tawane? Assim, o aluno, a eficácia do ensino é algo que deve ser muito debatido, mas é muito eficiente também o aluno entender que ele precisa complementar. E de certa forma foi isso que aconteceu com você? Sim, eu sempre fui uma criança muito curiosa. Eu amava desenhar, amava cantar. Eu brincava de professor, então eu era sempre a professora. É, E não só isso, sabe? Eu acho que ser criança também. Acho que a minha mãe colocou na minha cabeça de que eu tinha que estudar, mas eu também tinha a minha parte criança. E uma coisa que eu aprendi aqui em Harvard é que não existe pessoas burras. Então, você tem só que aprender a sua forma de aprender. Eu descobri que a minha forma de aprender é com música, então eu coloco meu fone de ouvido, vou estudar com música, porque depois eu consigo ter uma memória auditiva. E, e tudo bem se você não é bom em matemática. Eu não era, assim, eu era boa em matemática, mas eu não era boa em biologia. E hoje eu faço farmácia, então, assim, tudo girado em biologia. Então, assim, eu acho que aquele querer entender a matéria é mais importante do que você saber. Então,
quanto mais você coloca na sua cabeça, eu não sei isso, eu não sei isso, a sua mente ela vai gerar uma resposta de que você realmente não sabe. Ela vai colocar como se fosse um quadro preto na sua frente e falar, você vai ler isso 500 vezes, mas você não vai entender. Então, acho que vem muito da sua cabeça também, na mente, da gente colocar, tipo, eu vou aprender, eu quero aprender, então vai dar certo. Então, acho que vai disso também. E E com desenvolver quantos, seus lados também. isso, e com quantos anos que você teve esse estalo de que seria importante você desenvolver um sistema de estudo para colocá-lo em prática para poder alcançar o que você queria exatamente? Porque eu estou perguntando isso porque aqui nós estamos em uma instituição de ensino. Além de você, eu entrevistei aqui também certa vez o Aloysio Gustavo. O Aloysio Gustavo, o Tauane, é um vendedor ambulante que só estudou em colégio público aqui em Aparecida de Goiânia. Ele ia migrando de acordo com a necessidade da mãe dele, dos irmãos e tal. E ele passou em 4 federais para medicina, né? Vendendo algodão doce, vendendo brinquedo na pecuária aqui em Goiânia, que você deve conhecer bem e tal. E ele passou um monte de dicas. E aqui estamos numa instituição de ensino, aqui nós temos os nossos projetos de ensino no Sistema Sagres, com os jovens e tudo mais. Quando que você deu esse estalo que de certa forma, dava para você desenvolver um método para aprender melhor e otimizar os seus estudos? Durante a faculdade, aí em Goiânia mesmo, porque desde criança eu sempre tentava aprender as coisas, mas, por exemplo, biologia eu não entendia. Porque eu queria ver na prática como que funcionava, eu queria ver como que era uma célula de verdade. Então, dentro da faculdade, eu comecei a entender a forma que eu aprendia. Então, porque depois de tentar muitas outras formas, existe aquela forma de que você estuda durante 15 minutos, tem 15 minutos de pausa. Para mim não funciona, porque eu sou uma pessoa muito elétrica. Então eu estou estudando, mas eu preciso estar fazendo outra coisa junto. Então, quando eu punha a música, a minha mente focava na música e no que eu estava lendo. Tentei post-it, não funciona. Se tiver post-it para mim, me deixa tipo alucinada. Então, eu comecei a ver a minha forma tentando descobrir outras formas. Eu comecei a testar, como que chama? Marca-textos. Então, eu lia os livros e eu ia marcando o que eu achava importante. E depois eu vinha fazer um resumo do que eu achava, que era aquilo. Então, dentro da faculdade, eu comecei a ver dentro do microscópio como que era uma célula. Busquei na internet, tipo, vídeos de uma célula, tipo, né, original, assim, como que fala? In person, em pessoa, né? Tipo, ao vivo. Então, eu comecei a desenvolver muito tentando buscar. Eu acho que é isso, tipo, você vai descobrir a sua forma de estudar tentando muitas outras, até você, é aquilo, né? Você chega na prática, você chega na perfeição depois de errar muito. Então, quanto mais você errar, você vai tentar descobrir o que é o melhor para você. No início do programa, eu acho que eu falei umas 3, 4 vezes em força de vontade. E aí leia-se, superar a preguiça, para aqueles mais tranquilos como eu e outros tantos que eu conheço. Não é fácil, assim, hoje em dia, com tanta coisa para fazer. Mas o abdicar chega um momento que vale a pena também, né, Tauane, assim, para aquele jovem que está nos acompanhando, tá ali largadão, cara, tira um tempinho, porque eu acho que daqui a pouco você vai colher de alguma forma. É mais ou menos isso? Sim. Eu lembro que eu tenho um amigo de infância, de Estrela do Norte, que a gente foi criado juntos. Então, eu era da que estudava, da que passava meu tempo estudando, e ele era o que ficava em casa jogando videogame. Então, outro dia a gente estava conversando e ele falou, Thay, eu nunca imaginei que você iria, tipo, para Harvard, para outra universidade. Eu não falo de você em pessoa, mas de você de estar perto de mim, tipo, uma pessoa próxima de mim. Então, às vezes eu acho isso, que passa na cabeça da gente, tipo, eu não vou dar conta de fazer o mesmo, porque, sei lá, eu não tenho inglês suficiente, eu não tenho dinheiro suficiente. Eu não sou o melhor suficiente do que aquela pessoa. Então, acho que às vezes a gente põe muito na nossa cabeça do que se a gente não vê uma pessoa perto da gente, é porque não é verdade. Então, acho que muitas pessoas pensam isso. Então, é o correr atrás também, né? Não só, tipo, para Harvard, mas para o seu futuro, né? Então, uma coisa que eu aprendi é que meus pais não vão estar aqui para mim o tempo todo, a vida inteira. Depois deles, eu tenho que dar um passo à frente na minha vida. E o que é que eu vou fazer? Como que eu vou me sustentar daqui a um tempo?
Então, acho que parte dessa pergunta também. Eu acho que essa sua última fala resume bem, assim. O seu companheiro, o seu amigo de infância estava lá contigo, ele optou por outras coisas. Mas dá tempo ainda, nunca é tarde, né? Eu falava aqui fora do ar que eu tenho 2 arrependimentos. De não ter entrado de sola em um curso de inglês, penso que aos 43, não do segundo tempo, de idade, como a minha ainda dá tempo, e tirar uma carteira de moto. Mas já fui desestimulado por uma amiga que disse que eu não vou alcançar o pé no chão porque eu sou muito baixinho. Mas nós vamos dar um jeito nessa história aqui ainda. Tentar é preciso, né, Tawane? Não dá para ver só o lado vazio do copo, né? Para a gente finalizar. Com certeza. Um exemplo que eu tenho é um professor que eu tenho aqui em Harvard, que ele tem 94 anos. Quantos? Parece surreal falar isso. 94? Sim. E outro dia a gente estava na aula dele e eu fiquei tipo, cara, o cara tem 94 anos, e o que ele tá fazendo aqui ainda? E aí ele falou um dia pra mim, ele falou assim, Thay, eu gosto muito de dar aula, porque eu sinto que todos os dias eu aprendo algo novo aqui dentro da sala de aula. Não só na matéria, mas em vida. E eu fiquei tipo, cara, às vezes a gente acha que a gente sabe muito ou que a gente não tem idade suficiente para aprender as coisas. Ele com 94 anos está aqui dando aula em Harvard e ainda está aprendendo. Então acho que fica aí um conselho, nunca é tarde. E conhecimento também nunca é demais. Tawane, muito obrigado, viu? Valeu demais pelo bate-papo. Você é uma inspiração para todo mundo, pode ter certeza disso. Obrigada, eu fico feliz. Nunca imaginei que eu seria inspiração, mas tô aí lutando para poder ajudar outros. Quantos graus em Boston nesse momento? Cara, agora tá -5. E nem tá frio. Tá bom. Vem para Goiânia, piora. Vem para Goiânia. Quando você voltar, volta aqui para dar uma derretida com a gente, que não seja feliz sozinha. Olha, vou te falar, esse frio aqui não é tão bom não, viu? Eu gostava de frio até chegar em Boston. Eu tô brincando, mas o calorão aqui tá como diz o goiano, tá de rachar a muleira. Nossa, imagino. Tawane, muito obrigado, valeu demais, viu? Obrigada a vocês, obrigada a todos, né, que estão assistindo. Espero que eu possa ter tocado um pouquinho no coração de vocês. Com certeza, você é uma fonte de inspiração, sim. Vocês viram, né? A Tawane correu atrás, não ficou esperando a coisa acontecer para ela. Eu acho que isso cabe para todo mundo. E esse foi mais um Inspiração. Espero que você que nos acompanhou tenha gostado e até uma próxima. Tchau, tchau.